Eu me lembro muito bem assim que a torcida do Atlético depositava em você tinha uma expectativa muito grande, até mesmo por essa presença em seleção e pelo que você fez na base, né? Eu tive, aqui dentro do Atlético, eu tive um ano muito especial, foi o de 2004, né? Joguei muito bem, aí fui para a seleção, não tive férias, aí quando eu voltei, muita especulação em cima de mim, muita coisa acontecendo que acabou atrapalhando um pouco o meu desempenho. Aí chega no final do ano, e a gente brigando para não cair aquele ano, foi um ano muito difícil. Você está falando de 2004. 2004 escapa na última rodada contra o São Caetano, o Atlético ganha de 3-0, foi o jogo que o Euler jogava pelo São Caetano, e a torcida do Atlético gritou, eu, filho do vento. Escapamos na última partida, e vou para a seleção, volto, começa muita especulação em cima de mim, aí eu vou para o Mundial, quando eu volto, estava praticamente vendido para o Porto, e eu queria, tanto que a gente era do mesmo empresário, eu e o Quirino estava vendido para o Braga, e naquela época o meu empresário falou assim, você já está praticamente vendido, não precisa de jogar mais. Aí acabou que eu não joguei, fiquei 2 meses sem jogar e voltei no final para tentar tirar o Galo do rebaixamento. Acabou que não conseguimos e acabou que eu fui vendido para o Corinthians. O Atlético ali naquele período tinha uns medalhões, né? Tinha uns jogadores assim. Aquele ano de 2005 o Atlético montou um time pensando em brigar na parte de cima da tabela, né? Rodrigo Fabre, Zé Carlos... Luiz Mário estava nesse time? Luiz Mário estava nesse time, Danley estava nesse time. Aí depois que a situação ficou periclitante assim, o Atlético já estava caminhando para o rebaixamento, aí tirou os medalhões e colocaram os meninos. Né? Colocou a turma nova. E quase... quase o rendimento foi nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate. Com o Vasco. E é o jogo do rebaixamento. Qual foi o sentimento naquele jogo do rebaixamento? Que tem uma imagem... Que o Bruno ainda pega um pênalti, né? Do Romário. Era o Bruno, né? O Romário pegou pênalti. Qual foi o seu sentimento naquele dia do rebaixamento, naquele domingo do rebaixamento do Atlético em 2005? Porque você é uma imagem marcante, né? Você sai chorando daquele jogo. Por tudo que eu vivi dentro do Atlético, de saber a história lá dentro, de chegar na Vila Olímpica, pegar 2 ônibus do Betânia, chegar na Vila Olímpica e não ter sabão para lavar roupa lá, e a gente ter todo mundo que voltar para casa. Esse sentimento que bateu ali na hora do rebaixamento foi de querer poder ter ajudado mais, que eu sei que em 2004 eu ajudei dentro de campo o Galo não cair, em 2005 aconteceu muitas coisas que eu já falei aqui, então você sai meio que derrotado ali, sabe? Aí passa tudo na sua mente, passa que você aqui de Belo Horizonte, que seus amigos estão todos vendo, todo mundo atleticano vai te cobrar a semana toda, em casa, então a gente sai dali derrotado. Nem é cobrança, é a tristeza. É a tristeza mesmo. Tristeza e saber que ser atleticano, saber que você vai ter que conviver com aquilo ali, você marcar a sua história no clube que você torce negativamente, é muito ruim. Então, a gente que era da base ali, a gente se juntou e falou assim, ou é nós mesmo, senão não tem jeito não. Por isso que a gente teve aquela arrancada ali muito boa. Ô Renato, a gente vê a estrutura que tem o Atlético hoje, a organização que tem o Atlético hoje, fora de campo principalmente. O que você compara hoje? Você falou aí, faltava sabão, às vezes faltava coisas básicas para o bom desempenho do futebol, do departamento profissional de futebol. O que você compara? Conta mais coisas que aconteciam nessa época que acabaram influenciando dentro do campo, que culminou com o rebaixamento. Esse do sabão eu estou falando é da base, né? Sim. Quando a gente tinha ali 11, 12, 13 anos, a gente pegava 2 busões. Da base que eu acho hoje que o Atlético tem que revelar, é muito fácil, que a gente pegava 2 11 e ia para a Vila, a gente ia lá para Pedro Leopoldo treinar. Então, praticamente, a gente fazia 1 hora para chegar no treinamento, mais 1 hora para viajar, então isso atrapalhava um pouco. No profissional, o que eu vejo hoje, que é muito diferente, a estrutura que o Galo tem de fora para dentro, isso ajuda demais quem está lá dentro de campo para poder desempenhar seu futebol, sabe? Mudou muita coisa. Cara, o Atlético tinha, e isso afetava o profissional, ainda mais a base, né? Que sempre, normalmente, não é a prioridade. O Atlético, em determinados momentos, não tinha campo para treinar. Vocês lembram disso? Né? Chegou a treinar no campo do Frimisa. Chegou a treinar na Frimisa, cara, porque não tinha campo para treinar. Era uma zona, vamos falar a verdade, né? E hoje é um clube, uma referência, talvez um clube que tem, em termos de estrutura, a maior estrutura do Brasil. Nós temos um grupo que a gente passou junto, né?
futebol fala a idade, tipo, Idade, ano, né? né? O ano, né? 85, 84 que o pessoal fala, esses meninos aí tem tudo e não aproveitam, né? Porque hoje o Galo é time de primeiro mundo, né? Agora, Renato, o que aconteceu que não foi pro Porto? Paz, nem eu sei. Você falou que estava praticamente porque nós fomos, eu querendo acordar a gente, nós fomos pro hotel, sentamos com, era até o Carlos Leite que estava fazendo a transação, falou, assina aqui que tá tudo certo. Assinamos, depois sumiu. Passou 1 mês, 2 meses, cadê o dinheiro? O dinheiro não chegou. E nesse período, o meu empresário, que era o Tibus, falou, fica de fora, que você já está vendido, e a gente que é muito humilde, vê aquela oportunidade de mudar a vida de todo mundo, então você fica deslumbrado com aquilo, né? A cabeça pira, tá doido. E aí foi decepcionante demais? Foi, por um período foi, né? Porque eu já estava fazendo... Porque você já estava na Europa, né, cara? Tava, Então, mas isso aí foi 2005. 2005. Isso é o Isso recorte aí é de agosto, 2005. setembro, né? Isso aí Isso era agosto, quando eu voltei do agosto. Mundial Então, Sub-20. Isso, então te tira daquele meio de campeonato e te volta lá na reta Que eu final. fiquei agosto, setembro e outubro sem jogar, praticamente. Fiquei uns 3 meses sem Só jogar. esperando. Volta naquela reta final ali, que a vaga já foi pro É, brejo. já Pô, vaga já tinha- a molecada da base tinha que fazer milagre. Não tem jeito, cara. Não existe. Às vezes acontece, mas é muito raro, né? Quando deixar a responsabilidade toda na Na molecada turma da base, que ali tava você, tava o Lima, tava o Quirino. O Tio, muito novo. O... quem Rafael mais? Miranda. Rafael Miranda subindo. Rafael Miranda, Rodrigo Dias. Rodrigo Lateral Dias, direito. lateral direito. Tinha muito menino da base ali para segurar o Rojão. Eu acho que velho, que se chama de medalhão, acho que não tinha quase um. Já no final. É, porque Acho que era assim, só o até- Rubens, é. Rubens Cardoso. Rubens Cardoso, Depois a lateral minha esquerdo. memória vai me mostrar aqui É, a a memória escalação daquele... daquele aquele Atlético e Vasco. Daqui a pouco ela vem. A memória aparece. Aí depois termina 2005 com o Atlético rebaixado. Você vai pro Corinthians, aquele esquema que, que era da MSI, do Kia Jorobichan. Você não pegou o Tevez lá, mas pegou quem? Roger, Mascherano? peguei Tevez. Chegou a pegar o Tevez também? Cheguei. O Tevez foi embora no meio de 2006, né? Foi depois que a gente perdeu a Libertadores. Libertadores, Aí começou- Vamos fazer um parênteses disso aí Vocês depois. querem, antes da gente falar disso, só pra Tá, a gente... gente mostra um corte bacana do Corinthians depois. Olha só, Bruno, Cáceres, Lima e Thiago Júnior. Rodrigo Dias, Alício, Rafael Miranda, Chô, entrou o Rodrigo Silva, depois entrou o Euler e Rubens Cardoso, Renato e Pablito, depois entrou o Quirino. Então, titular 7 da base. E entraram 3 da base. 10 da base no jogo de 14 jogadores, 10 da base. Entre os 14 que entraram em campo. De um jogo muito importante. Pô, da história do Atlético. importantíssimo. Tá maluco aquele jogo? Importantíssimo. É. Importantíssimo, isso aí.